Olá, seja muito bem-vindo aqui nesse devocional. Hoje, Jó capítulo 6. Jó capítulo 6 é o início da reação de Jó em relação aos amigos, precisamente os argumentos de Elifaz. Elifaz aqui, ele constrói uma narrativa, uma série de argumentos e tenta deduzir o que Jó estava passando e não foi tão legal assim. E Jó aqui, em resposta, descreve em capítulo 6 o que se passa no seu coração. Vamos ler? Pai, muito obrigado por essa oportunidade de ler as Escrituras. Nós colocamos diante do Senhor nossa expectativa e que nós possamos entender da parte do Espírito a revelação e a sabedoria que só o Senhor consegue oferecer. Em nome de Jesus. Amém. Pegue sua Bíblia, versículo 1 de Jó, capítulo 6. Então Jó falou novamente: se fosse possível pesar minha aflição e pôr numa balança, meu sofrimento pesaria mais que toda a areia do mar. Por isso falei de modo impulsivo, pois o Todo-Poderoso me derrubou com suas flechas e minha alma bebe o veneno delas. Os terrores de Deus se alinham contra mim. Os jumentos selvagens nos urram ao não encontrar o capim. Os bois não mugem quando não tem alimento. As pessoas não se queixam quando falta sal na comida. Alguém gosta de clara de ovo que não tem sabor? Perco o apetite só de olhar para ela. Tenho enjoo só de pensar em comê-la. Quem dera meu pedido fosse atendido e Deus concedesse meu desejo. Quem dera ele me esmagasse, estendesse a mão e acabasse comigo. Ao menos tenho este consolo e alegria. Apesar da dor, não neguei as palavras do santo. Contudo, faltam-me forças para prosseguir, não vejo motivo para viver. Acaso tenho a força de uma pedra? Meu corpo é feito de bronze? Não, estou completamente desamparado, sem chance alguma de sucesso. É preciso ter compaixão de um amigo abatido, mas vocês me acusam sem nenhum temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos, vocês me mostraram indignos de confiança, como um riacho intermitente que transborda sobre as margens, quando fica turvo por causa do gelo e a neve sobre ela se amonta. Mas, chegado o tempo de seca, a água desaparece e o riacho some no calor. As caravanas saem de suas rotas, mas não há o que beber e morrem ali. As caravanas de Temá procuram essa água e os viajantes de Sebá esperam encontrá-la. Contam com ela, mas se decepcionam. Quando chegam, suas esperanças são frustradas. Da mesma forma, vocês me ajudaram, viram minha desgraça e ficaram com medo. Mas por quê? Alguma vez lhes pedi presentes, supliquei que me dessem algo seu? Pedi que me livrassem de meus inimigos ou que me resgatassem de seus opressores? Ensina-me e eu calarei. Mostre-me onde errei. Palavras honestas são dolorosas, mas de que servem suas críticas? Considerem suas palavras convincentes, enquanto ignoram meu clamor de desespero? Seriam capazes de apostar um órfão num jogo de azar? Sim, venderiam até mesmo um amigo. Olhem para mim, acaso eu mentiria para vocês? Não pressuponho que sou culpado, pois nada fiz de errado. Pensam que sou mentiroso? Acaso não sei mais distinguir entre bem e mal? Bom, esse é o início da resposta. O capítulo 7 é uma continuidade desta resposta. A proposta aqui, inicialmente, um capítulo por vez. E o que eu gostaria de destacar aqui, como ênfase, é, olhando do ponto de vista dos amigos, mas também aqui o cenário de Jó, o que falta para Jó é o que falta nos dias de hoje. O que falta naquela ocasião de Jó é o que falta nos dias de hoje. É uma palavrinha-chave e que o nosso Deus Todo-Poderoso tem de sobra. Por isso ele mandou Jesus na cruz do Calvário,
para que morresse por mim e por você, e que eu e você tivéssemos a nossa oportunidade de transformar a nossa eternidade. Se chama misericórdia. Aonde está? Aonde está a minha misericórdia e onde está a sua misericórdia? Somos exímios apontadores e temos uma habilidade imensa em categorizar cenários, dar vereditos. Nós somos o juiz. E a pergunta é: aonde está a nossa misericórdia? A ênfase do capítulo número 6, eu gostaria de trazer uma pergunta. Aonde está a nossa misericórdia? Somos misericordiosos com as pessoas? As pessoas são misericordiosas conosco? Basta um pequeno deslize e o nosso coração julgador e a nossa ânsia em trazer argumentos, pesar a mão sobre as pessoas, é ativado. É ou não é verdade? Nós precisamos hoje equilibrar um pouco esse conceito na nossa mente e trazer à tona o que Deus gostaria que eu e você imprimíssemos nas pessoas que estão ao nosso redor. Quantas vezes eu falhei nisso? Você já falhou com isso? No momento que era para que você fosse misericordioso, você não foi. Você foi ao contrário. Você foi o vinagre na ferida de alguém, ao invés de ter sido um remédio. Isso pesa sobre a minha alma, muitas vezes. E a sua? Os versos 2 e 3, eu gostaria de trazer o primeiro ponto, que diz assim: se fosse possível pesar minha aflição e pôr numa balança, meu sofrimento pesaria mais que toda a areia do mar. Aqui Jó está tentando relatar, dizer, responder aos amigos o tamanho da dor que está sofrendo. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui nesse texto, à luz dos versículos 2 e 3, é: nunca minimize o problema que o outro está vivendo. Porque eu e você, nós temos a nossa história, temos a nossa construção de vida. Pode ser que eu e você, a gente nunca passou por essa estrada que aquele ou aquela está passando. E logo a gente tem a tendência de diminuir o problema ou o sentimento que aquela pessoa deveria sentir com aquele episódio pelo fato de nós não termos passado por aquilo. Outro problema que pode acontecer, que gera muito isso, é a nossa criação. Eu e você fomos criados de um jeito. E baseado nessa criação, pode ser que você tenha uma maior resistência a certos tipos de assunto do que o outro. Então, a sua carga de educação e criação pode te transformar numa tartaruga, em um casco impenetrável. Agora o outro não. O outro está desguarnecido. Não porque ele foi mal educado, porque culturalmente tem uma outra linha de cuidado. E isso pode interferir diretamente na sua visão sobre o problema que aquela pessoa está vivendo. Eu digo e repito, não minimize. Não coloque por baixo. Ah, isso é frescura. Pare com isso. Engole o seu choro. Está na hora de dar a volta por cima. Levanta aí. Pare de sofrer por isso. Não faça isso. Tente entender um pouco melhor o que a pessoa está sentindo e da forma que está sentindo, e não da forma com que você sentiria. E esse é o ponto número 1. O ponto número 2, eu gostaria de ler os versículos de 8 a 9, e vai ser de muita validade isso aqui, principalmente nos dias atuais. Quem dera meu pedido fosse atendido e Deus concedesse meu desejo. Quem dera ele me esmagasse, estendesse a mão e acabasse comigo. Olha o que Jó está pronunciando aqui.
Meu amado irmão, minha amada irmã, às vezes você vai passar por isso e quem está do seu lado talvez passe por isso também. É quando o sofrimento ele é longo demais. Existem episódios na nossa vida de sofrimento que não é um rompante, que não é de um dia para outro. Existem episódios na nossa vida que arrastam muito tempo, meses, anos. E isso, de certa forma, traz um cansaço emocional em quem sofre. Eu e você precisamos ter o cuidado com isso. E você e eu, fazendo essa leitura, nós precisamos, em primeiro lugar, oferecer ajuda. Segundo lugar, promover no coração dessa pessoa o desejo também de buscar ajuda. Porque quando a pessoa se isola, ela é um alvo fácil. Existe uma frase no exército que diz assim: soldado sozinho é soldado abatido, ou seja, soldado morto. O cansaço a longo prazo, o problema a longo prazo, vai trazendo severos desgastes emocionais. Às vezes, alguém acompanha, alguém é acamado, passou por uma doença grave e o tratamento disso é longo e demorado. Isso causa, naquele que está acompanhando, naquele que está presenciando, severas dúvidas, a sua fé é abalada. E eu e você precisamos ser esse lastro, esse apoio, esse suporte nesse momento, oferecendo ajuda e promovendo também, lentamente, no coração dessa pessoa, o desejo também de buscar. Porque não é somente você ir até essa pessoa e ajudá-la. Apenas. Ao longo desses encontros, ao longo dessas conversas, fale com ela sutilmente. Olha, você não acha que seria interessante nós buscarmos esse apoio aqui? Você não acha que seria interessante você ir comigo numa célula? Você frequentar comigo o culto de vez em quando? Vamos testar nesse final de semana? Venha comigo. Você está incentivando a pessoa a sair um pouco dessa imersão do problema. Você não acredita que seria interessante nós pedirmos uma opinião de um profissional sobre esse assunto? Pergunte, leve a pessoa a fazer micromovimentos para que o sofrimento dela seja minimizado. Eu e você temos um papel fundamental no longo prazo em algum problema que alguém esteja atravessando. O ponto número 3, esse ponto número 3 é para mim e para você hoje. É preciso ter compaixão de um amigo abatido, mas vocês me acusam sem nenhum temor do Todo-Poderoso. Amigos de verdade, não apontam os dedos, eles estendem a mão. Vou devagar, tranquilo, para que você escute e pegue isso para você. Amigos de verdade nunca apontam os dedos. Ele estende a mão. Ele nem pergunta. Ele não quer saber. Ele só estende a mão. Além de estar com você, ele também oferece. Além da mão da ajuda, ele oferece a mão do sustento. Além da mão do conselho, ele oferece a mão do colo. Nós precisamos ser aqueles que estendem as mãos e não que apontam os dedos. As dores mais severas, os traumas mais severos que alguém pode levar na vida são palavras de pessoas que são próximas a ela. Então, que eu e você possamos ser aqueles que vão ajudar, estender as mãos, ao invés de apontar os dedos e afundar as pessoas ainda mais. Que Deus possa nos conduzir em graça e sabedoria
e que esse relato de Jó, capítulo 6, seja um combustível para que eu e você sejamos esses amigos que fazem a diferença. E que eu e você tenha cuidado ao tratar a dor alheia. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa leitura. Hoje nós entendemos, Pai, o valor que existe no cuidado, no zelo em interpretar a dor do outro, mas também de ser aqueles que vão ajudar da forma correta, que não vão apontar os dedos, mas que nós iremos ser aqueles que estendem as mãos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Logo, logo, Jó, capítulo 7. Que Deus te abençoe.